Então, para a gente começar o nosso segundo painel, que é Privacidade num Mundo Sem Fronteiras, eu queria chamar aqui o nosso moderador, Francisco Camargo, presidente da Associação das Empresas de Software. Chamo Viviane Nóbrega Maldonado, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ana Paula Bialer, consultora de políticas públicas do ITI, Information Technology Industry Council. E o Fábio Rua, diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM América Latina. Francisco, com a palavra. Bom, queria lançar uma provocação, na verdade. A Wanda fez uma pergunta muito pertinente no outro painel, perguntando sobre cadeia de responsabilização. Na verdade, era isso, a pergunta é: quem vai para a cadeia? O Data Privacy Officer, o Data Protection Officer? Quem é que vai para a cadeia? Ou é o presidente da empresa? Isso é uma provocação que eu tenho que fazer para vocês. E outra provocação é o seguinte: o Comitê de Risco e Segurança Cibernética da ABS, o Roberto Galo é o coordenador, e o Roberto Galo me falou, fez uma afirmação que me deixou preocupado. Ele falou que bastam 2 dados de qualquer pessoa, que é o CPF dela e o e-mail mais usado, para identificar tudo que você faz na web. E é o seguinte, hoje esse negócio de GDPR não vai funcionar no Brasil se o governo não aceitar criptografar o CPF da gente, que é o dado mais importante da gente, fica público. Se vocês entrarem com o nome de vocês, colocarem CPF no Google, vocês vão achar, em algum lugar vocês vão achar, principalmente na Justiça, que a Justiça resiste a criptografar o CPF e a expô-lo mascarado. Eu não sei se é verdade ou não, mas é uma boa provocação para a juíza Viviane Maldonado. Então, vamos começar a conversa aqui por essas provocações aí. Obrigada, Francisco. Com relação ao Poder Judiciário, né, como até já foi comentado aqui, não posso falar assim, realmente é um setor conservador, né, nós sabemos, mas a gente, o tribunal conta dentro da sua própria estrutura, né, com setores próprios, né, relativos ao desenvolvimento de tecnologias, e também há grupos que agora tem, né, querendo ou não, se adequar do ponto de vista da nossa proteção de dados, né, não somente dos, vamos dizer assim, daquilo que aparece nos processos, né, porque realmente é um contingente massivo, mas também com relação aos dados dos próprios colaboradores, vamos dizer assim, né, o que inclui milhares e milhares de servidores e juízes, né. Então, isso de fato vem sendo já estudado, o tribunal já detectou a necessidade de que haja a alteração para estar, né, vamos dizer, de acordo com os padrões internacionais. Respondido isso, só colocar uma coisa, eu também tenho uma apresentação para fazer, e eu vou seguir o modelo do Renato. Como o painel como um todo, ele trata da questão da inexistência das fronteiras, né, físicas na internet, a minha apresentação também é bastante, assim, mais foto do que palavra, então é uma coisa bastante rápida, mas apenas para a gente poder contextualizar, porque acho que todas as demais questões que viram a ser discutidas aqui, de alguma maneira, tem relação com alguns dados que eu vou colocar, tá bom? Bom, a proposta era a gente conversar nesse painel sobre como lidar com essas complexas questões que decorrem do quê? Das realidades contrastantes, né? Eu trouxe aqui alguns números. Hoje nós somos 4 bilhões de usuários da internet. Mais na verdade, de 4 bilhões. Quantos exatamente?
A nossa população mundial, por incrível que pareça, já ultrapassou 7 bilhões e meio, né? E desse total, 4 bilhões já são usuários de internet. Esse quadro, que aliás eu recomendo que vocês conheçam, aquelas duas fontes ali do cantinho, We Are Social e Hootsuite, que são duas think tanks, vamos dizer assim, que trazem dados bastante elucidativos e que podem servir de fonte para vocês, seja no trabalho como na vida acadêmica, né? Então, veja bem, o primeiro problema decorre exatamente da situação de que nós temos números gritantes. Não vou entrar aqui em cada um dos campos, né? Mas, enfim, esse gráfico divide os usuários de redes sociais, usuários apenas de telefone, usuários de redes sociais em mobile, enfim. Com o seguinte detalhe, né? Hoje nós temos em todas as regiões do mundo uma taxa de penetração bastante significativa, né? Eu destaco que a Europa como um todo é a que tem a taxa de penetração de valor mais elevado, né? Suplantando 90%. Os Estados Unidos têm uma taxa de penetração, um percentual relativo um pouco menor, né? 88%, mas a problemática não se restringe a esses dois universos, né? Nós temos já na América Latina, nós temos, né, na América do Sul em especial, nós temos 68% já de taxa de penetração, e eu destaco que, se vocês analisarem, que, por exemplo, na Ásia, nós temos ali valores superiores a 57%, se você considerar a população específica ali, vocês verificam o quê, em linhas gerais? Que em todas as regiões do mundo nós temos um volume maciço de usuários, né? Considerando, logicamente, a proporção dentro do volume populacional de cada uma dessas regiões. E para você lidar com essas realidades contrastantes, para você lidar com ambientes tão, vamos dizer assim, distintos, surgem questões. E essas questões, elas estão, vamos dizer assim, umbilicalmente ligadas a um único fato, que a internet não tem fronteiras. E os três problemas maiores que a gente identifica do ponto de vista dessa inexistência de fronteiras são três. O primeiro, que é a multiplicidade de modelos regulatórios e as dificuldades de harmonização com relação a esse fato específico, ou seja, países e regiões adotam modelos regulatórios próprios, né? E, em se considerando que não há, de fato, uma ocorrência num determinado ponto pode gerar consequências em outro ponto do planeta, passam a existir justamente as dificuldades de harmonização. A segunda problemática é que o regulamento vem sendo entendido como um parâmetro de caráter universal. E, além do que, ele, de fato, passa a ser um instrumento que possui aplicação extraterritorial, né? Hoje é entendido de GDPR como um estándar, como foi até mais ou menos mencionado no primeiro painel, de modo que os demais países, né, estranhos à União Europeia passam até a copiar, ou pelo menos, vamos dizer, a se inspirar no regulamento para a criação das suas legislações nacionais. Porém, ele em si próprio, ele possui um caráter universal. E o que significa dizer? Significa dizer que qualquer pessoa, em qualquer ponto do planeta, desde que atendidas as circunstâncias relativas ao caráter da territorialidade, ou enfim, isso está lá para quem quiser ver no artigo 3º, item 2, atendidas algumas condições específicas do regulamento, esse país, essa circunstância, essa empresa deverá atender aos parâmetros do regulamento. E a terceira questão que decorre desse aspecto é justamente a extraterritorialidade das decisões judiciais, né? Eu, que tenho no meu DNA, né, a questão do próprio judiciário, quando estive lá ainda no primeiro ano da faculdade, qualquer estudante de direito sabe, a gente estuda jurisdição, a gente estuda competência e a gente lida com delimitações, né, físicas, efetivamente. Hoje, as questões de internet não permitem que você raciocine mais dentro de uma delimitação física, porque muitas vezes uma determinada decisão judicial, para ela alcançar a sua efetividade, ela precisará extrapolar fronteiras.
Aí dirão, mas pode? Veja, é uma discussão super complexa, a gente não tem tempo de conversar amplamente sobre isso, mas o fato é que a razão de ser de uma decisão judicial, acima de tudo, é que ela seja eficaz. Porque se ela não for eficaz, não precisa nem proferir a decisão. E muitas vezes essa eficácia, ela está efetivamente relacionada a uma amplitude, a um alcance maior do que aquele padrão clássico de jurisdição e de competência. Falando muito rapidamente dos modelos regulatórios, vou falar apenas dos dois principais. O modelo americano, para vocês terem uma ideia, por ser um sistema importante, é um modelo setorial, ou seja, não há uma lei única que proteja dados. Lá, a regulação é feita por setores. Então, você vai ter a lei que trata, por exemplo, do sistema financeiro. Você tem uma lei muito importante, muito relevante, que é a Copa, que é ligada à questão da proteção de dados de crianças e adolescentes, e assim por diante. Existe a legislação que trata especificamente das questões relacionadas à saúde. Enfim, lá o sistema é descentralizado, de modo que você sequer, dentro de um sistema, de um país, vamos dizer assim, você consegue compilar toda a legislação dentro de um núcleo único. E já, logicamente, o modelo europeu, como vocês sabem, ele é absolutamente centralizado, unificado. Então, veja, só esse primeiro aspecto já demonstra a dificuldade de harmonização. E como é que se dá na prática a harmonização desses setores tão distintos, né? Basicamente por instrumentos legais que deverão ser travados entre os países, dentro do, vamos dizer, da natureza das atividades que venham a ser desenvolvidas, né, com as pontas respectivas em harmonia, por intermédio de acordos que muitas vezes não são feitos pelos próprios governos, mas são feitos por grupos econômicos ou são feitos especificamente até mesmo por companhias dentro de um, vamos dizer, de um estándar mais restrito, e até mesmo pela via diplomática, né? Esses parâmetros, a partir de agora, eles vão se incrementar em muito, porque na realidade, justamente em razão da própria questão da extraterritorialidade, é obrigatório que se coloquem mecanismos para viabilizar essa realidade. O caráter universal, que eu já mencionei rapidamente, diz respeito exatamente a isso, né? E conforme até aqui colocaram, mencionaram a clássica pergunta da pousadinha lá em, onde falaram, Bahia, normalmente eu ouço Jericoacoara. Você vai ter uma pousada lá em Jericoacoara, tenho 20 apartamentos, mas eu uso Trivago, que é alemão, e vou trazer pessoas para cá. Num sentido muito amplo, qualquer empresa que oferte bens ou serviços para a União Europeia, ainda que ela não tenha nenhuma, vamos dizer assim, relação, ela não tem uma filial, ela não tem um representante, mas se ela busca captar clientes da União Europeia para que venham ao seu negócio, automaticamente essa empresa fica obrigada a atender o estándar. O enforcement é essa questão que eu mencionei, a dificuldade justamente de você conseguir transmitir ou transpor o conteúdo de uma decisão judicial para uma jurisdição que seria estranha. Vou falar, só mencionar um caso, existe um caso oriundo do Canadá, na verdade, o que eu vou mencionar não tem necessariamente a ver com a União Europeia, mas enfim, foi um caso em que houve o reconhecimento de deleção de dados, uma questão relacionada à propriedade intelectual de uma empresa chamada Xtec, e aí o juiz, isso era decorrente da Colômbia Britânica, a Suprema Corte do Canadá determinou o caráter universal para que houvesse o atingimento da eficácia com relação ao conteúdo da decisão. E aí foi muito interessante, porque já surgiu essa primeira discussão e logo em seguida o próprio Google, por ser logicamente uma empresa americana, houve uma, vamos dizer, resistência jurídica com relação a isso, e hoje esse assunto nem está totalmente solucionado, mas no início do ano o Google disse que não iria cumprir, por se tratar de uma empresa americana, uma ordem judicial proveniente da jurisdição norte-americana. E eu costumo dizer o seguinte, é tudo muito trabalhoso. Eu, quando estava preparando aqui a apresentação,
estudei um pouquinho, né? Quem me conhece sabe que eu sou um pouco nerd, tudo vira assunto. Eu fiquei estudando até a biografia do Thomas Watson, encontrei lá, tem sites com quotes dele, muitas. E eu achei essa e gosto muito. Eu acho o seguinte, por mais trabalhoso que seja, por mais que nós nunca estejamos prontos, como o Renato falou, isso é sempre um processo de alteração de mindset, é um processo de aprendizado. O fato é que, e aqui eu coloco esse coração, vamos dizer, não só como seu coração físico, de você estar envolvido e dedicado à sua atividade, mas como o coração do seu próprio negócio, que ele tem que estar integrado com o seu próprio negócio, né? Porque, na realidade, se você não atingir esse patamar, as empresas, por si só, jamais conseguirão se manter dentro de um estándar de sobrevivência. Bom, é isso. Chamo de volta o pessoal do painel. Muito obrigada. Depois da brilhante exposição da Viviane, vou botar na pergunta. Apesar de eu não estar falando do Tribunal de Justiça de São Paulo nem de nada, é que o CPF é um dado público nos todos os processos judiciários, entendeu? E talvez fosse conveniente que prevesse, a regulamentação prevesse que deveria ser criptografado e apresentado, mascarado na internet, porque é um dado muito importante para nós brasileiros, e equivalente a você saber o Social Security Number de um americano. Então é um negócio que é arriscado e perigoso, entendeu? E você escreveu um livro, muito bom livro, chama Direito ao Esquecimento, e eu queria saber como é que você consegue implementar o direito ao esquecimento num ambiente que não tem mais fronteiras. Eu até acho que o Google no Brasil poderá retirar o nome de alguém que ganhe na justiça, mas evidentemente que o Google na Argentina vai continuar expondo o nome, e tem um problema de privacidade de um lado e liberdade de informação de outro. Então o Maduro poderia pedir para tirarem todas as referências negativas que tem o nome dele fora da Venezuela, e evidentemente que isso seria coibir direito à informação. Então, voltando aqui ao tema da direito ao esquecimento, privacidade de dados, eu acho que tudo isso aí faz parte de um contexto que eu vivi no começo, que começou com Basileia, obrigando os bancos a seguirem alguma regulamentação. Então, foi crescendo, é uma indústria, vamos dizer, a indústria da confiança, a indústria do crédito, de que você está obedecendo alguma coisa legal ou normativa. Eu li algum número que essa indústria hoje no mundo é responsável por um faturamento de $1 trilhão e deve aumentar alguns bilhões de dólares com o GDPR, porque vai ter grandes implicações para as empresas. E eu estou preocupado, inclusive, eu esqueci de perguntar para o Fernando e para o João, o artigo 27 da regulamentação, que afeta qualquer empresa, mesmo que ela esteja fora da Comunidade Europeia. Então, eu vou deixar o seguinte debate. Ana Paula. Obrigada, Francisco. Muito obrigada pela oportunidade de representar o ITI nessa conversa. O ITI é uma associação que congrega várias empresas do setor de tecnologia de várias nacionalidades. E eu acho interessante porque a gente consegue trazer uma visão de regulamentação de outros países também. E me chamou muito a atenção quando a Viviane trouxe a afirmação de que o GDPR virou um standard. E de fato, muitas vezes quando a gente tem a discussão a respeito de privacidade e proteção de dados pessoais, a conversa parece que só existe o GDPR e o que o Brasil precisa fazer para virar igual ao GDPR. E a provocação que eu faço é, será que a gente precisa ser igual ao GDPR? Será que a gente precisa se inspirar no GDPR para de fato garantir
que os dados do cidadão brasileiro estejam protegidos e que a economia brasileira esteja de acordo, esteja compliant com as melhores práticas em termos de proteção de dados pessoais? E o nosso entendimento é de que não. A gente acabou no debate no Brasil desde 2010, 2011, começando com um documento que foi inspirado no GDPR, e ele acabou dando tom para toda a conversa. E nós não paramos para fazer a pergunta do, mas será que isso faz sentido? Vale lembrar que o GDPR ele é uma reformulação de uma legislação que já existia desde 1995. Em 95 foi o lançamento da internet comercial, então a gente ainda não sabia o que era uma economia baseada em dados, a gente não sabia o que era mineração de dados, as empresas ainda não sabiam o que fazer com aquele novo mundo, a gente não sabia se a internet ia dar certo. E nesse contexto se traça os contornos iniciais do que era a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais e o que virou agora a base de negociação e construção da GDPR. Mas as premissas que trouxeram todo esse arcabouço, elas mudaram muito ao longo do tempo. Em 95 a gente imaginaria uma penetração de internet conforme os dados que você trouxe. Então, me preocupa um pouco a gente não fazer esse questionamento prévio a respeito de outros modelos que estão lá fora e que talvez, por conta das especificidades do Brasil, por conta da dinamicidade da economia atual, possam ser mais apropriados. O modelo da APEC, por exemplo, o Asian Pacific Privacy Corporation, é um modelo bastante interessante. Eles têm todas as regras que o GDPR tem? Não, eles não têm. Eles protegem o dado do cidadão como o GDPR? Acredito que sim. O primeiro princípio da APEC, por exemplo, é do no harm. Né? Então você precisa fazer todo o possível para evitar que um dano seja causado. Ora, será que é tão ruim uma empresa utilizar os meus dados pessoais para oferecer um serviço melhor diretamente a mim, ou então para inovar, por exemplo, numa pesquisa de tratamento de câncer? Será que é tão ruim ela saber que aquele dado se refere a Ana Paula? Se ela não está causando prejuízo nenhum a mim ao utilizar aquele dado dentro de um determinado contexto? E como o Francisco mencionou há pouco, é lógico que as empresas têm o dever de garantir que no tratamento dos dados elas o façam com cuidado, com mecanismos de segurança para justamente evitar trazer o dano ao cidadão. Então, na medida do possível, trazer mecanismos para poluir aquela base de dados. O que eu chamo de poluir? Não permitir que uma pessoa que invada aquela base de dados consiga associar aquele dado a mim. O que não significa que aquele dado não seja, em última análise, um dado pessoal identificável que permita alguém chegar a mim. Mas o invasor vai ter mais dificuldade de fazer isso. Se a empresa faz isso, respondendo a sua pergunta, será que faz sentido ela ser responsabilizada da mesma forma que uma empresa que não adotou mecanismo nenhum para garantir a segurança dos dados pessoais? Então, me parece que nós temos mecanismos e estruturas alternativas muito interessantes de proteção dos dados pessoais do cidadão e um pouco mais flexíveis, de modo a garantir uma economia baseada em dados mais ágil, mais inovadora, uma dinamicidade mais condizente com a economia digital propriamente dita. E quando eu falo dessa questão da dinamicidade da economia digital, e vindo um pouco para a temática específica do painel, que é a questão do mundo sem fronteiras. A economia digital, de fato, não tem fronteiras. Tem um estudo bastante interessante da McKinsey, de 2016, que indica que nos 10 anos entre 2005 e 2014, o fluxo internacional de dados aumentou em 45 vezes. Arrisco dizer que nos próximos 10 anos esse número será muito maior. Então, será que a gente consegue, de fato, criar arcabouços individuais de proteção de dados pessoais e depender de mecanismos pelo qual eu só posso transferir dados a um país que tiver olhado a minha legislação e validado aquela legislação como sendo condizente? Ou a gente consegue ter mecanismos um pouco mais fluidos para permitir que a gente não inviabilize justamente esse crescimento econômico da economia digital, garantindo o livre fluxo de informações? Eu mencionei agora há pouco o modelo da PEC, que é um modelo que permite que cada país tenha o seu arcabouço próprio. O
que ele fala? Para você ter um selo que diz que você respeita o conjunto de princípios da APEC, você pode solicitar uma entidade certificadora, não é uma entidade do governo, não é uma DPA. E essa entidade certificadora confirma que você respeita um conjunto de quase um decálogo, mas acho que são 9, se não me falha a memória, princípios de proteção de dados pessoais, que não são tão detalhados em termos de procedimento burocrático da GDPR, mas que de certa maneira chegam no mesmo lugar. Eles procuram garantir que não haja dano e que o titular do dado não seja prejudicado. Alternativamente, eu tenho modelos super interessantes, por exemplo, Singapura. Singapura é um país onde tem uma economia digital cada vez mais relevante, cada vez mais crescente, aonde eu digo, você pode transferir os dados para um outro país e você não precisa consentimento para fazer isso, desde que esse outro país, desde que quem vai receber esses dados, o cessionário desses dados, esteja ciente das obrigações de proteção de dados que nós temos aqui. Será que eu preciso criar mecanismos que são custosos para o próprio poder público, custosos para a empresa, dependendo de uma autoridade que vá certificar, ou a gente não consegue ter algo muito mais dinâmico? E daí pega um gancho com a colocação do Andrei no painel anterior, para concluir, que é a questão da criação de uma autoridade específica de proteção de dados pessoais. Nós vimos tendo essa discussão no Brasil já há alguns anos, e o problema orçamentário do país ele não melhora, ele piora. Uma das grandes discussões que se tem estamos discutindo uma legislação inspirada no modelo europeu. O modelo europeu ele funciona dentro de determinados parâmetros e ele pressupõe uma autoridade independente de proteção de dados pessoais que fiscaliza e faz valer os termos da lei e que seria a entidade que olha para a legislação dos outros países e permite o livre fluxo da informação. Se a gente colocar de pé uma legislação no Brasil sem essa entidade, como é que a gente vai garantir que os dados que são processados, tratados, possam ser exportados? Né? A gente acaba tendo uma limitação prática que é uma legislação inspirada na GDPR, mas que está confinada nas fronteiras brasileiras porque a gente não tem uma DPA para permitir a transferência internacional de dados. Obrigada. Interessante, eu gostei muito da sua apresentação, porque é um contraponto na regulamentação europeia, que de fato a regulamentação europeia é bem do gosto do Brasil, que ela entra em detalhes mínimos, 99 artigos, então é um negócio que entra, esquece o princípio e entra de fato em coisas muito específicas, que o princípio é que o cidadão é dono dos seus dados. E aí, o corolário é que as empresas têm que ter transparência, têm que ter proteção, tem uma série de coisas. Mas entrar em detalhe. Agora, minha sensação, visto de fora, não sou especialista, é que a União Europeia quer aproveitar também o GDPR para criar um certo grau de proteção interna para a sua indústria de dados, sua indústria de e-commerce, tudo. Ela quer criar uma coisa que proteja as suas fronteiras. É minha impressão. Posso estar errado, mas o tempo dirá. Agora o Fábio Rua. Bom dia a todos. Opa, bom dia a todos. Antes de mais nada, permita-me, Francisco, agradecer a comissão organizadora do evento pelo desenvolvimento dessa atividade de hoje. A Juíza Viviane, Renato Alciblum, Andrei, Francisco e Nanda Aves. De fato, esse é um evento fundamental para que a gente estresse ao máximo as dúvidas que a gente tem em relação a esse e todos os temas que derivam desse debate de privacidade. E pensando nisso, sem querer, obviamente, conflitar com nenhum ponto que foi trazido aqui pelas nossas palestrantes, eu queria reforçar um pontinho que a Ana colocou em relação à Lei de Proteção de Dados brasileira, a PEC, e acho que o Renato e o Andrei também mencionaram, esse é um tema no Brasil que vem sendo debatido desde 2010. O primeiro rascunho do Ministério da Justiça, salvo engano, que foi apresentado em 2010. Desde então, audiências públicas, reuniões, seminários, artigos, documentários,
todo e qualquer tipo de mobilização para se tentar chegar a algum tipo de consenso em relação à melhor lei de proteção de dados para o Brasil, ao longo desses últimos anos, os últimos 8 anos, foi experimentado. A gente tem hoje 2 projetos, um na Câmara e um no Senado, que tem lá suas diferenças, mas não são tão sensíveis assim, e que insistem em não avançar. O Andrei mencionou os prazos em que esses projetos estão parados nas comissões. A gente tem 2 relatores de partidos diferentes, de poderes, de mesmo poder, mas de casas diferentes, que são extremamente experimentados, extremamente sensíveis, e eu acho que esse é o momento deles se juntarem, deles buscarem uma forma de pacificar esse texto. Não necessariamente de fundir um texto no outro, mas assumir o texto que traz maiores respostas aos anseios da população e fazer com que esse tema avance o mais rapidamente possível. Vocês sabem que o Brasil, desde o ano passado, ele veio pleiteando de maneira muito contundente a entrada na OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um pedido que, se acatado, obviamente ele está longe de ser acatado, mas o processo de acessão, se o Brasil começar a manifestar que ele está de fato comprometido a entrar na OCDE, que vai ser um game changer do ponto de vista de atração de investimentos, de respeito a normativas jurídicas implementadas no mundo afora, isso vai ajudar o Brasil a crescer, isso vai ajudar o Brasil a investir, a inovar e a empregar. Então, proteção de dados pessoais é um tema que também entra nesse contexto da OCDE, que acho que valeria a pena a gente explorar, e quanto mais rápido a gente tiver uma solução, que obviamente não é uma solução com fim em si própria, a gente está falando muito em principiologia na construção desse arcabouço. Se é um arcabouço principiológico, considerando a inovação, o dinamismo e essa economia digital tão ágil que a gente tem hoje, ele pode ser revisitado a qualquer momento com novos dispositivos incorporados. A gente já tem uma série de normativas, como foi mencionado no Código de Defesa do Consumidor, em outras, o Marco Civil da Internet, que já, de certa forma, tratam de temas relativos à proteção de dados. O importante é a gente avançar. Eu acho que esse debate, de certa forma, ele chegou num ponto em que, se ele não avança, ele vai saturar. A gente está no ano eleitoral, não sabemos exatamente qual é a motivação política de um ou outro representante eleito avançar com esse projeto ou não, mas a população perde. A sociedade hiperexposta que a gente vive hoje, e todos esses escândalos que foram mencionados aí, quer dizer, eles transformam os nossos dados em algo vulnerável, por mais que existam alguns instrumentos, não é o instrumento geral que a gente espera há 8 anos. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente deveria tratar com um pouco mais de atenção. Outro, e eu agradeço, Juíza, pela frase que você colocou aqui, You have to have your business in your heart, and your heart in your business. Para trazer um ponto rápido aqui, eu tenho business in my heart, e justamente em relação a esse tema, a IBM, no ano passado, lançou o que ela chama de seus princípios e práticas pelo uso responsável de dados. A gente fala muito, de quem que é o dado, como é que as empresas trabalham os dados, de que forma que a gente garante segurança, o João abordou isso hoje, eu creio também, mas eu queria que vocês soubessem que na IBM a gente tem meio que um mantra, e está no meu coração, fica na minha carteira, e de todo o nosso time, muitas pessoas da IBM também utilizam esses princípios sempre que o assunto é levantado. Então, para ficar claro, isso é um manifesto, é um statement de uma empresa de mais de 100 anos de idade, uma empresa de tecnologia de mais de 100 anos de existência, e que a gente trata em 5 pontos, de que forma que nós utilizamos os dados de maneira responsável. E o primeiro ponto, ele fala sobre a propriedade dos dados, que é sempre uma dúvida, Se eu dei meu dado para o Facebook, para o Twitter, para o Google, para quem quer que seja para a IBM, de quem que são esses dados? Para a IBM, esses dados são do nosso cliente. Os dados são dele e eles só serão trabalhados, processados, compartilhados ou estruturados das formas que forem possíveis, única e exclusivamente se esse cliente permitir. Nós não fazemos uso dos dados dos nossos clientes com outra finalidade que não aquela acordada nos nossos contratos. O segundo ponto é em relação ao fluxo de dados, falou sobre isso também. A IBM acredita no livre fluxo de dados. Óbvio que existem dados específicos que podem ter um tratamento diferenciado,
Mas para garantir o modelo de computação em nuvem, para garantir a inovação, para garantir que, de fato, a economicidade da economia movida a dados seja algo que traga os benefícios esperados para a população, é importante que os dados estejam onde for economicamente mais viável para o tomador do serviço. E para garantir que o conceito de nuvem, que está começando e que tem ainda bons anos aí em expansão, ele não seja prejudicado com regulamentações que possam vir a restringir o seu direcionamento. Terceiro ponto aqui, segurança dos dados. Eu costumo dizer que, eu fiz um vídeo recentemente, postei no meu LinkedIn, e eu digo que a segurança dos dados, ela é muito similar à segurança de uma casa. Numa casa, quanto mais dispositivos de segurança, quanto mais precauções você tiver, quanto mais investimento você fizer para garantir sua segurança, mais segura ela estará. Os dados é a mesma coisa. Não adianta você criar políticas única e exclusivamente para proteger os dados do usuário, se o usuário não toma as medidas mais simples e mais básicas para assegurar a sua segurança. Das mais básicas às mais sofisticadas. Então, quando a gente fala, sei lá, de chefes de Estado que se comunicam para tratar de assuntos delicados ou confidenciais num celular sem criptografia, vacilaram. Ou chefes de Estado que trocam mensagens e e-mails sem nenhum tipo de segurança adicional. Não estão tomando as medidas e as precauções mínimas para garantir sua segurança. Então, a educação é fundamental nesse processo, mas o investimento também é fundamental nesse processo. Inteligência artificial e dados. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa ter certeza de que quando a gente está concedendo os nossos dados para serem analisados e a plataforma de inteligência artificial nos traz recomendações, é fundamental que essa plataforma tenha a capacidade de explicar de que forma que ela chegou nas recomendações que ela trouxe. Lembra que o sistema de inteligência artificial, na maioria das vezes, ele é probabilístico e não determinístico. E mesmo que fosse determinístico, é fundamental que esses sistemas, e hoje a gente fala muito sobre a explainable AI, a inteligência artificial explicável. Quanto mais as empresas investirem em explicar ao usuário a maneira pela qual ela tomou essa ou aquela decisão, ou sugeriu esse ou aquele cenário, maiores as chances desse tema ser tratado cada vez com menos tabu. E por fim, óbvio que eu tomei bastante do tempo, mas vou concluir rápido, falando de novas carreiras. Não adianta a gente achar que as carreiras que existem hoje vão desaparecer nos próximos 10 anos e agora a gente precisa de uma renda mínima universal porque ninguém mais vai ter emprego. Eu acho que a mentalidade de quem imagina que vem por aí algum tipo de mudança é se adaptar a essa mudança. Deveria ser se adaptar a essa mudança. Não só o indivíduo, como as empresas e os governos. Então é fundamental que nesse momento em que existem dúvidas em relação ao poder da tecnologia, o processo de transformação das carreiras, que nós nos unamos, que nós buscamos formas de capacitar o ser humano para as profissões do futuro, para adaptar. A gente não tem a menor dúvida, isso a nossa presidente diz, entrevista sim, entrevista também. Eu não sei quais são as profissões que vão sumir nos próximos 10 anos, mas eu garanto que todas as profissões vão se transformar ao longo desse período. Então é um momento, eu acho que fundamental para a gente sentar e refletir sobre qual é o nosso papel nesse cenário aí, que uns pintam como catastróficos e outros pintam como extremamente inspirador e promissor. Obrigado. Na verdade, a ABS acabou de terminar o programa de integridade, refez o programa de integridade dela, nomeou uma compliance officer, que é a Carolina, e a GDPR e outras regulamentações, na verdade, acrescentam outras camadas de necessidade de você estar compliant com a regulamentação, entendeu? Agora eu vou passar rápido para perguntas, porque temos 15 minutos de perguntas aí. Perguntas? Microfone. Aqui. Bom dia. Flávio Xandó, mais uma vez. A sua colocação sobre inteligência artificial me fez pensar uma coisa, que a gente está discutindo privacidade, a gente quer manter os nossos dados restritos,
Só que a pessoa tem que ter deve ter o livre-arbítrio de optar por isso. Vou dar um exemplo. Semana passada, a Google, no evento de desenvolvedores dela, mostrou um sistema na qual o Gmail vai autocompletar o seu e-mail semanticamente, ou seja, ele vai tentar antecipar o que você está tentando escrever para já ajudar você a digitar o e-mail. Só que, claro, para isso, ele vai ter que ter a possibilidade de ter lido todos os teus e-mails de uma maneira de inteligência artificial interpretada. Então, é uma questão entre querer ou não querer, poder e não poder. Como é que você vê isso? Você tocou no ponto, Flávio, é interessante, né? Você afirmou que a população quer mais proteção, né? quer maior privacidade. A Viviane colocou um número lá, por volta de 4 bilhões de usuários de internet no mundo hoje. Né? Desses, 1 bilhão acessam o Facebook todo dia. 5 bilhões de likes e shares são dados no Facebook todo dia. Bilhões. 500 milhões de tweets são escritos na plataforma do Twitter todos os dias. Então, acho que a gente precisa, talvez, refletir um pouco sobre essa afirmação, porque eu acho que a gente vive numa sociedade hiperexposta, hiperconectada e hiperexposta. A sociedade essa que quer novidades, que quer tecnologia, que quer facilidade e que, até hoje, grandíssima maioria, está disposta a ceder alguns dados, desde que de maneira expressa, desde que sabendo onde é que esses dados serão utilizados, desde que entendendo que os seus dados não serão repassados, está disposta a ceder esses dados para ter acesso a algumas dessas facilidades. Fico por aqui só para não monopolizar o debate. Eu concordo com o Fábio. Eu acho que assim, as pessoas se superexpõem. Agora, logicamente, eu não conheço a particularidade dessa ferramenta, né? Assim, a única coisa que eu vi de bom no Google semana passada foi o tal do assistente, né? Que eu achei sensacional. Eu tive num evento com o Marcel Leonardi, né? Que é bem conhecido, muita gente conhece. Eu falei, Marcel, onde é que eu compro, né? Esse aplicativo para dar conta de terceirizar uma parte da minha vida. Então, assim, o que eu vi a semana passada foi mesmo o assistente, não me aprofundei muito nessa questão dos e-mails. Agora, de todo modo, o que eu só responderia para você é o seguinte: as empresas, a despeito dessa superexposição, com a qual eu concordo, que as pessoas falam que querem privacidade, mas os números só crescem, né? Diz que agora tem uma onda saindo do Facebook, mas estão, na verdade, migrando, né? Para outras redes sociais, por exemplo, o LinkedIn agora, que era uma rede até meio morta até um tempo atrás, agora está dando uma levantada. O fato é que essas empresas todas, toda vez que elas vão criar uma aplicação nova, enfim, ou vão fazer, elas agora, se elas atuam mundialmente, dentro daquilo que eu coloquei, né, na questão da aplicação mundial, né, elas obrigatoriamente vão ter que inserir, até para essa funcionalidade que você mencionou, a questão do consentimento. Né? Exatamente. Então, na realidade, assim, minha visão, hipoteticamente é possível que a empresa disponibilize uma ferramenta, como você colocou, de preenchimento automático, com base no seu histórico, por exemplo. Eu nem sei exatamente como funciona, mas estou me baseando no que você mesmo colocou. Só que para isso, para que ela possa efetivamente implementar isso, e para que o usuário vá se submeter, ele precisa ter um consentimento, né? E assim, só complementando ainda com relação à exposição da Ana, né? Só 2 pontos, Ana, porque assim, eu gosto de GDPR, tal qual né? Assim, eu gosto. Agora, de toda forma, eu acho que ele também casa um pouco com o nosso sistema, porque a privacidade é um estándar europeu, né, muito diferente do americano, que já é mais libertário, e nós, até juridicamente, nós somos inspirados, né, vamos dizer, pela própria natureza do nosso sistema jurídico. Tem força de importação mesmo, né, de inspiração e de importação do sistema europeu. E só complementaria o seguinte: de fato, pode ser que não seja um modelo perfeito, claro, eu mesma faço crítica a vários dos dispositivos do GDPR. O país pode, na realidade, criar uma lei com características próprias? Pode. Só que tem que saber que, bem ou mal, não adianta discutir, como se diz, o sexo dos anjos. O GDPR entra em vigor não, já está em vigor, mas enfim, tem sua aplicação total daqui a 3 dias. E se você não tiver o estándar
alinhado com, por exemplo, com a questão da autoridade de proteção de dados, que nós ainda não temos, nós perdemos negócios. A questão é que a Europa nos rejeitará, do ponto de vista de nós não estarmos no padrão europeu, goste-se ou não. Eu trato com a realidade, é irreversível. Então, do ponto de vista dos nossos projetos de lei, eu particularmente acompanho, assim, não profundamente, não vou lá para Brasília, tal, mas assim, estudo, sei que amanhã é o prazo, o senador Ferraz deu mais um prazo para oferecimento de sugestões, que é o 330, né, o PEC 330, quem quiser pode, está aberto até amanhã, entrem lá, vocês vão ver. Eu sou favorável a que a nossa lei seja a mais afinada possível com o GDPR, do ponto de vista da viabilidade comercial. Acho que eu só queria complementar essa questão. Então, esse ponto, sem dúvida, é super relevante. Só 3 comentários rápidos. Eu não defendo que a gente tenha um modelo próprio, uma jabuticaba com relação à proteção de dados no país. A minha afirmação é no sentido que a gente olha só para a GDPR e existem já outros modelos que funcionam e funcionam muito bem em outros países do mundo. E que a gente talvez não precise ir para o modelo mais intervencionista e procurar um modelo que seja um pouco mais flexível e aderente a uma economia baseada em dados. Essa acho que é a primeira questão. Eu entendo que existe uma escolha difícil de país em termos de, se não tivermos um documento igualzinho ao GDPR, talvez tenhamos uma dificuldade adicional de sermos adequados para fins da transferência internacional de dados para a Europa. Por outro lado, ter o GDPR sem ter a DPA, talvez não tenhamos essa adequação de qualquer forma. E tendo uma legislação específica de proteção de dados e que adira aos princípios globalmente aceitos, podemos ter alguma estrutura similar ao Privacy Shield que os Estados Unidos têm. Então, não significa que não conseguiremos exportar dados para a Europa. E um dado bastante interessante que a gente costuma utilizar em algumas contribuições a consultas públicas, se nós olharmos o montante de exportação de serviços do Brasil de tecnologia da informação e comunicação, pouco mais de 20% vai para a Europa. Então, não é que vai acabar a economia brasileira se tivermos essa dificuldade em termos de tratar dados dos europeus e exportar serviços de processamento para a Europa. E, por fim, sempre me preocupa muito a visão, e não estou dizendo que é a sua, mas você falou isso para eu aproveitar o gancho, de que nos Estados Unidos não exista a preocupação ou a proteção à privacidade e aos dados pessoais do cidadão. No fundo, é uma questão de escolha, de se ter um arcabouço ex ante ou ex post, né? Os Estados Unidos têm a cultura da regulamentação ex post, então você tem princípios e você penaliza, e de maneira bastante pesada, o abuso daquela conduta, que é o que o Federal Trade Commission faz nos Estados Unidos às empresas que têm vazamento ou que, de alguma forma, abusaram a confiança do titular dos dados. O modelo europeu é uma regulamentação ex ante, que tem uma série de obrigações a priori, independente da empresa ter abusado na utilização dos usos dos dados ou não. Sem dúvida nenhuma, uma escolha regulatória. A gente só tem que ter a consciência de que o modelo europeu de regulamentação ex ante é um modelo muito mais burocrático e, portanto, muito mais custoso. E a gente está discutindo um modelo que não vai se aplicar aos grandes gigantes da tecnologia exclusivamente. Ele vai se aplicar a toda e qualquer empresa que faça tratamento de dados pessoais. Ele vai se aplicar ao pequeno e médio empresário brasileiro, que já tem um custo de compliance e de cumprimento de normas que é altíssimo e vai ficar muito mais alto se ele tiver que implementar uma regulamentação aos moldes da GDPR. Alguma pergunta? Oi, meu nome é Luana. A minha pergunta é sobre o âmbito de aplicação do GDPR. Acho que está claro que as empresas brasileiras que tratam dados de cidadãos europeus estão sujeitas, mas a minha dúvida é, se a empresa está lá na União Europeia, mas não trata dados de cidadãos que estejam na União Europeia, se mesmo assim ela está sujeita ao GDPR? Imagina.
Na verdade, a preocupação maior, vamos dizer, é sempre com o cidadão europeu, né? O regulamento está centrado no cidadão europeu, né? Então, a primeira parte você mesma já respondeu. Quer dizer, quando você não tem nenhuma das partes, vamos dizer, dentro daquilo que foi falado, que o João colocou no começo, que tem o responsável pelo tratamento, o subcontratante, que em inglês é controle do processo, eles acabaram criando duas expressões um pouco mais complexas, né? Quando você não tem essas duas figuras na União Europeia, mas elas de fato buscam atingir o público europeu do ponto de vista de bens e serviços, automaticamente isso se aplica. Com relação à questão de não haver o cidadão europeu, o regulamento não fica muito claro. O que eu tenho visto, na realidade, é o seguinte, há uma tendência de que se considere que, ainda que o foco não seja o próprio cidadão europeu, mas pelo fato de a empresa estar inserida no ambiente europeu, que ela necessitará atender os mesmos estándares. Muito mais por uma questão, vamos dizer, de mindset, muito mais por uma questão de, vamos dizer assim, de estar, vamos dizer, consoante a um sistema global, né? Eu não sei qual é a visão que os europeus, depois eu vou até perguntar aqui para o Fernando e para o João, têm, porque assim, eu acompanho muitos grupos e muitas conversas dos próprios europeus e eu tenho percebido que há essa tendência, não há um descritivo claro, se você for olhar no artigo 3, item 2 do regulamento, que depois vocês olham, que talvez, para mim, é o artigo-chave para nós, brasileiros, né, que estamos fora da União Europeia, que é justamente como é que deve ser aplicada, como é que deve ser entendida essa aplicação extraterritorial, né? Então, assim, acredito que a médio prazo isso vai ficar mais definido, mas eu quero acreditar ainda mais que vai ser exigido o mesmo nível de adequação. Posso pegar o gancho aqui e ler a pergunta, uma das perguntas que foi feita no nosso site, até pegar o gancho que tem a ver com esse painel. O GDPR entra em conflito, foi o Diego Gomes que fez a pergunta. O GDPR entra em conflito com as regulamentações brasileiras de temporalidade de documentos? Como o governo brasileiro está trabalhando para evitar conflitos dessa natureza? E eu aproveito para adicionar aqui a autoridade, ele está com o microfone na mão. Uma segunda pergunta como é que fica esse conflito de jurisdições à luz do exemplo? A gente tem um exemplo que é os Estados Unidos e a União Europeia, né? Que tem o Privacy Shield. Como é que vocês veem a questão de conflitos entre jurisdições e direitos que circulam, que transcendem fronteiras? Com relação à questão da temporalidade, o fato é que a aplicação do GDPR daqui a 3 dias é de fato universal, né? Então, se a empresa estiver voltada dentro desses parâmetros, né, que são repetitivos até, de eu dizer, mas que sempre volta no mesmo artigo 3º, se a empresa estiver enquadrada, ela automaticamente terá que ser feita a adequação, independentemente do nosso sistema jurídico. Esse é o primeiro aspecto, né? Quer dizer, na verdade, nós não prescindimos de nada, de nenhuma postura legislativa ou nenhuma postura governamental, do ponto de vista do executivo, para que efetivamente ela passe a estar obrigada a seguir esse parâmetro se houver o preenchimento dos requisitos. Do ponto de vista da extraterritorialidade propriamente dita, né, não sei ainda, e acho que isso também é uma grande pergunta, como é que na prática haverá o enforcement do ponto de vista por exemplo, de uma determinada autoridade europeia pretender, vamos dizer, punir uma empresa fora dos limites da União Europeia, né? Acredito, basicamente, que isso não vai se dar dentro de um ambiente jurisdicional comum, por exemplo, a minha vara lá, 12ª Vara Civil de Santo Amaro. Quero crer que não, né? Quero crer que para o atingimento de uma outra jurisdição, haverá necessariamente que existir, em primeiro lugar, a cooperação internacional entre os países, porque também passa, de uma certa maneira, a haver o interesse do país aqui, de que as suas próprias empresas, lógico, estejam minimamente adequadas, porque aqui, gostando ou não, acaba sendo o padrão universal. Aí não é uma questão de se discutir, é o que está lá, né? Então, você tem a opção de dizer, eu não quero mais nada com a União Europeia, tira-se, esquece esses 20%, vou vender para outro lugar. Você tem
essa opção, né? Mas se você insistir que a União Europeia é um bom mercado, então, efetivamente, você fica sujeito. Então, eu quero acreditar que, assim, haverá necessidade da cooperação, né? Não há um modelo claro desse enforcement, até porque nós não temos ainda a nossa, vamos dizer, a nossa autoridade, que seria talvez quem efetivamente aplicasse, mas há sempre a possibilidade, no caso de empresas 100% técnicas, você sabe que o GDPR não se refere apenas a coisas da web, né? Vocês sabem disso, né? Uma escola está sujeita, um hospital está sujeito à coleta. Quando você vai lá na loja, você preenche lá a data do seu aniversário, num papelzinho, numa folhinha. Aquilo tudo está dentro do escopo do GDPR. Não precisamos falar de alta tecnologia, porque a gente está numa casa tecnológica aqui hoje nesse seminário. A ABS é o coração aqui das empresas de tecnologia no Brasil, então a gente está focando muito nisso, mas o GDPR não se restringe a isso. Então, na realidade, eu quero acreditar, no caso de ser algo ligado à tecnologia, enfim, seja algo web, há sempre a possibilidade até de bloqueio do serviço daquele país que não tenha atendido ou que esteja utilizando mal, efetuando um mau tratamento de dados, isso sem contar, logicamente, a questão dos vazamentos. Bom dia a todos. Meu nome é Miriam Vasco, eu sou diretora da ITSense, que é uma Cloud Computing Company, e nós já temos aqui o nosso primeiro problema com esse assunto. Um cliente nosso aqui no Brasil, que acabou de fechar um contrato com um cliente na Europa, esse assunto já nos está impactando, porque o cliente da Europa está praticamente exigindo que o cliente aqui no Brasil utilize uma plataforma de nuvem específica e só aquela, porque é ela que atende todos os requisitos, principalmente desse acordo entre países internacionais. Então, isso está nos afetando, a gente não sabe como atender essa regulamentação e resolver esse impacto. Então, minha pergunta é, até pegando o gancho do que foi falado agora, como é o jurídico da empresa na Europa que está solicitando e recomendando que se use isso, o que a gente teria que fazer em relação a esse assunto, porque a gente não pode nem quer perder negócios, né? Acho que é uma questão talvez até um pouco comercial, né? Claro que o maior sempre tem a possibilidade de exigir algo do menor, né? Isso é uma coisa de mercado, né? Agora, do ponto de vista prático, né? Assim, não é uma consultoria isso, é apenas uma opinião minha. Eu acho que se a empresa aqui pretende manter o negócio com essa determinada empresa X europeia, claro que ela não é que ela fique obrigada, né, a atender a utilização daquele específico serviço. Ela, claro que poderá tentar apresentar uma alternativa que ofereça os mesmos níveis de segurança, né, mas aí passa tudo por uma negociação comercial, né. O que eu posso dizer é o seguinte, que se não houver um nível de segurança, muito dificilmente a empresa europeia irá tocar a coisa para frente. Essa é a questão, né. Então, agora todo o resto passa pela averiguação do padrão de segurança para que a relação comercial prossiga. Boa tarde, meu nome é Rúbia Ferrão, sou advogada, atuante com direito digital. Inicialmente gostaria de cumprimentar os expositores pelo evento e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, inclusive têm a vivência, vem da vivência de Portugal, como que está sendo feita a coleta do consentimento dos usuários, né? E como isso tem sido feita a guarda para ter uma efetividade do consentimento expresso. Aqui no Brasil, nós já temos decisões do STJ que considera como abusiva uma cláusula no contrato padrão, dependendo do caráter aí dos dados, né? Então, nos faz, como profissionais, refletir, né, se só aqueles termos de uso, políticas de privacidade, eles são
efetivos para atender, para estar compliant com a legislação. Então, eu queria saber um pouco dessa vivência de vocês, o que está sendo feito para trazer essa formalização do consentimento expresso do usuário. Obrigada. A Ruby é um caso que eu conheci pessoalmente hoje. Estava comentando. A gente fala muito no LinkedIn, mas tivemos esses encontros também que são bons para isso, né? Então, Ruby, o que acontece na realidade é o seguinte: os formulários padrão eles estão descartados na Europa, né? Não existem mais. E a questão específica do consentimento, hoje é interpretado da seguinte maneira: o consentimento, a gente diz que ele é granular hoje, né? Ou seja, tópico por tópico, né? E pode parecer um pouco exaustivo, né? Eu dou aula disso e as pessoas falam, mas é um para cada um. Aí depois, meia hora depois, na mesma aula, vem outro pergunta a mesma coisa, mas é um para cada um. Aí depois tem intervalo, coffee break, aí vem uma que está pensando, mas é um para cada um? Mas como assim, né? É porque é do sistema, né? Então, na realidade, lá na Europa, o que acontece é que o consentimento genérico, aquele que, vamos dizer, era dado e que, obviamente, nunca ninguém leu, ele não tem mais validade, né? E vale destacar o que o João aqui da IBM mencionou a respeito da questão do opt-in, opt-out. Quer dizer, houve já a mudança de paradigma, de modo. Eu até vi algumas empresas, basicamente portuguesas, eu voltei de lá há pouco tempo, dizendo o seguinte, se você não concorda, clique, ou se você, por exemplo, decorrer o prazo e não efetuar nenhuma oposição, que então tudo bem a manutenção do seu... É o tipo de cláusula inválida, né? Não existe isso, né? Hoje, o consentimento ele tem que ser expresso, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser, vamos dizer assim, uma efetiva manifestação de vontade. E uma efetiva manifestação de vontade para cada tópico, para cada proposição. Então, não adianta um genérico que abranja tudo, porque você pode concordar com X e discordar com Y. E se aquele Y que você discordou não pertencer ao core do negócio, se ele não for indispensável para o prosseguimento da sua relação, automaticamente a empresa não poderá validar aquele tópico com o qual você não concordou. Assinado digitalmente e manuscrito. Acho que a última pergunta aqui, o Fernando tem uma pergunta. Obrigado em primeiro lugar, gosto, com todo o prazer que estou aqui convosco hoje. Fernando chegou agora de Portugal. Estou com um pouco de sono. Ele contou um segredo para mim, ele falou, Viane, fui me trocar no banheiro do aeroporto de Guarulhos, não era para contar para ninguém. Um comentário em primeiro lugar, que nós estamos a receber um conjunto enormíssimo de entra em vigor, efetivo em vigor, agora no dia daqui a 3 dias, o regulamento, e respondendo um bocadinho a esse comentário que a Viviane estava a fazer, é que nós estamos a receber inúmeras newsletters ou e-mails a dizer última oportunidade de se manter em contacto connosco. Portanto, o paradigma mudou completamente. Neste momento se não responder a este questionário nos próximos 3 dias, vai deixar de estar em contacto connosco. Isto é o primeiro ponto, é que há uma alteração completa do paradigma. E houve aqui um ponto que eu vou comentar antes da questão que gostaria de colocar. É que, efetivamente, eu acho que não são nem as multas ou penalizações, nem tão pouco a questão do regulador que vai ameaçar toda esta questão da privacidade e dos dados pessoais. Tem a ver precisamente com os agentes económicos. O que nós estamos a verificar hoje, nós estamos a gerir inúmeros projetos de adaptação neste momento em Portugal, com grandes empresas, com médias empresas, com pequenas empresas, umas com muito recursos, outras sem recursos nenhuns, e verificamos 2 coisas. Uma, se não houver uma obrigatoriedade, não vai haver adaptação. O regulamento foi